Se a sua bateria está descarregando quando você deixa o carro em repouso, desliga o carro à noite. De manhã, quando você vai ligar, a bateria já está descarregada, o carro não pega. Ou às vezes você deixa o carro em algum lugar e dentro de algumas horas que você deixa o carro lá desligado, quando você vai ligar, a bateria já riou de novo. Então provavelmente o seu carro deve estar com fuga de corrente, mas pode ser que também não seja. Então é o que eu vou te ensinar agora, como você medir para saber se está com fuga de corrente e também qual componente que pode estar roubando carga, tá bom? Lembrando que existe possibilidade mais fáceis e só que tem vezes que pode ser que esteja mais difícil, mas eu vou te ensinar o que você vai fazer para descobrir onde está tendo a fuga e já descartar muitas coisas que você pode pensar, pode ser tal peça que está com curto ou algo assim, tá? Então a primeira coisa, você vê aqui na bateria, nós vamos usar apenas essa luzinha de teste, é bem simples. E depois nós vamos usar também o multímetro. O multímetro nós vamos usar para ter certeza de quanto de corrente está sendo roubada, está em fuga. Lembrando que nos carros populares, ela tem uma média de fuga de 30 miliamperes. É mais ou menos essa base que é tolerável. Passou de 30 miliamperes, dependendo do carro, se for esses carros populares, já está demasiado, já precisa de um certo cuidado, procurar onde é que está o problema. Muitas vezes, numa boa porcentagem, o defeito normalmente está em som, mas nem sempre está em som, tá? Bom, vou pegar essa garrinha, ó, tem um fio, é bem simples mesmo, uma das ferramentas que o eletricista mais usa em serviços comuns, simples, lembrando que ele não pode ser usado em qualquer lugar, né? Bom, ele tem uma garrinha aqui na ponta e é bem simples, você pode comprar ou fazer. Tanto é que se você quiser fazer um e não souber, eu posso fazer um vídeo explicando como fazer. É bem simples mesmo, ó. É só a lâmpada com o soquetezinho e o fio aqui. Ele pode ser soldado direto ou pode ser com esse terminalzinho. E esse ferrinho aqui, que é soldado aqui no negativo. Então eu vou pegar essa garrinha, vou colocar aqui no positivo da bateria, mas não da bateria, no cabo. Aqui eu estou colocando no cabo. Lembrando que o cabo você não pode tirar ele sem ter alguma outra alimentação também, para não ficar completamente sem carga, sem corrente. Porque se você tirar o cabo e ficar totalmente sem corrente dos fios, pode correr algum dano e desregular várias coisas pode causar algum dano. Então é melhor não tirar, é o correto. Bom, isso nós podemos falar sobre isso depois. Bom, você pega essa lâmpada e coloca ela aqui, ó, espeta ela aqui com esse ferrinho. Aí você pega o cabo da bateria e puxa ele para cima, tira. Note que aqui não acendeu, significa que não tem fuga de corrente. E se tiver, é tão pequena que não chega nem a acender essa lâmpadazinha, certo? Aí coloca de novo no lugar e só agora que você pode, depois bem colocado, é que você tira daqui. Porque fazendo assim, fora do lugar aqui, a fiação não fica completamente sem energia. Ela fornece um pouquinho de energia quando você, para tirar, deixa ela no lugar aqui, tá bom? Eu vou simular uma fuga de corrente para você ver que ela acende. Tudo que eu preciso fazer para simular uma fuga de corrente é só ligar algum componente do carro, por exemplo, um farol. Eu vou ligar lá para você ver. Vamos lá, ó. Agora eu vou colocar no mesmo lugar, segurar e levantar ele. Ó, tá vendo? Ó? Lembra que não pode encostar, ó. Tá vendo assim, ó, no ferrinho. Eles vão ficar assim, ó. Assim, nós vemos que tem fuga de corrente. Mas nesse caso aqui, é por causa que o farol tá ligado. Quando a bateria está em fuga de corrente, com o farol, com o carro em funcionamento, com as coisas ligadas, não tem problema. É assim mesmo, ele está trabalhando. Mas quando você desliga o carro, ele não pode ter fuga de corrente. No máximo aí, no carrinho popular, esse aqui é um Gol G4, pode ser um outro carro mais novo, mas esse carro popular, normalmente, ele vai tolerar uns 30 a 35 milivolts, estourando 40. Passou de 50 em diante, já tem que procurar ver se está com algum problema. Tá tendo muita fuga, tá bom? Só que agora, vamos supor que nós descobrimos quanto corrente está sendo roubada. Está sendo roubada a corrente. O farol está ligado. Para nós identificarmos, vamos usar o multímetro. Eu tenho aqui dois multímetros. Tenho esse aqui. Ó. Aqui nós temos a escala que nós vamos escolher, é a escala de amperes, ó, 1A. E esse 10 significa que é até 10 amperes. Aí eu vou pegar esse cabo vermelho, ó, e colocar aqui em ampere. Nós vamos medir corrente contínua. Esse preto fica aqui, que eu estou sendo aqui em com, que é o comum. E aqui nós vamos escolher também ampere.
ampere. Tá vendo? Agora nós vamos medir a corrente assim. Nós vamos pegar esse cabo preto, colocar aqui no cabo positivo. Vamos lugar para ele ficar bem preso. Só que nesse caso aqui você tem que medir com ele lugar também, ó. Ó, veja, aqui, ali está marcado 1,9, quase 2 amperes que está sendo usado agora, que está em fuga. Quer dizer que o farol está usando quase 2 amperes, tá vendo? Quer dizer, se você desliga o carro e deixa o farol ligado, por exemplo, ele fica consumindo assim, até descarregar a bateria. A bateria tem 12 amperes, em algumas horas ele descarrega, se deixa o farol ligado, tá vendo? Ó? Ou pode ser que esteja com problema em algum outro componente e ele fica vazando também assim, fugindo corrente, até descarregar a bateria, tá vendo? Aqui no multímetro nós mede a quantidade que está em fuga. Só que nós temos aqui um outro multímetro que eu vou mostrar, lembrando que é bom não deixar isso assim, como eu estou fazendo aqui, é que aqui é um carrinho mais velho, ele não tem muito problema. Nesse daqui, nós vamos colocar, também escolher ampere, já está aqui em amperagem, ó, no A, o vermelho e o preto aqui. Esse aqui é automático, vamos só escolher aqui ampere, ó, ampere, miliampere, é bom ver bem direitinho para não colocar no lugar errado, ó. Ampere, tá só o A, o M pequenininho quer dizer miliampere. E aqui, onde tem esse U, quer dizer microampere. Então você vai escolher esse aqui. Esse aqui você só vai usar quando a amperagem for muito baixinha, abaixo de 1 ampere, tá entendendo? Então eu coloquei, só que ele não é que nem o outro que é dividido em partes. Esse aqui também tem pouca divisão, mas tem uns que tem muitas medidas em miliampere, tá bom? Então aqui eu vou medir do mesmo jeito. Eu vou colocar a ponteira aqui na ponta. Lembra que isso aqui é a ponta positiva e o polo também é o positivo, ó. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Tá tudo certo aqui. Vou colocar a ponteira dele aqui, o cabo e até aqui, ó. Note que esse aqui está marcando 1 volt e meio. 1 volt 562 miliampere. 1 volt não, quer dizer 1 ampere e 552 miliampere de fuga de corrente. O que está sendo gasto, usado enquanto o farol está ligado. Quer dizer que desse multímetro para aquele houve uma diferença boa. Aquele marcou quase 2 amperes. Esse aqui marcou apenas um pouquinho mais de 1,5. Então esses multímetros aqui, eles são mais antiguinhos, eles são mais comuns. Esse aqui é um multímetro mais apropriado para esse serviço. Você coloca em ampere e ele, se der microampere, ele também já identifica. Mas é claro que aí, se der miliampere, aí você pode pegar e mudar para cá para você ter uma precisão maior. Mas em qualquer situação, é bom você fazer o teste da lâmpada ou medir direto com o multímetro. Você talvez nem precisa fazer o teste da lâmpada. Se é um multímetro, você mede direto com o multímetro. Aqui você coloca o cabo vermelho aqui e o preto aqui. Mas se inverter também vai funcionar também. Mas o bom é colocar o vermelho aqui e o preto aqui, tá bom? Agora como é que nós vamos fazer para encontrar aonde está e qual componente que está com defeito? No meu caso aqui, como não tem a fuga de corrente nenhuma, aliás, até tinha, mas bem pouquinha, acho que 17 miliamperes mais ou menos, não é necessário eu me preocupar. Se fosse acima de 30, já ia dar uma procurada. Ainda que 35, por assim, ainda é tolerável, tá bom? Agora eu vou te mostrar como você encontrar o defeito. Agora vamos lá pro carro e vamos olhar. Agora, como eu falei, vamos ver aqui os fusíveis. Presta atenção como você faz, ó. Aqui é a caixa de fusível. Aqui tem a tampa, aqui. Eu nem filmei tirando a tampa, mas a tampa na caixa de fusível é bem fácil de você encontrar para tirar, tá bom? Agora vamos lá aos fusíveis, veja só. Aqui você vai fazer, se você está com o teste da lampadinha, você coloca a lâmpadazinha lá, você fixa ela ou pega alguém para segurar. A lâmpadazinha fica acesa, né? Porque está tendo fuga de corrente. E aqui você vai tirando
esses fusíveis um por um, você tira um, aí você olha, se a lâmpada apagou, você tirou, então quer dizer que nessa corrente aqui, nesse componente aqui, que está o problema. Vamos supor que nós tiramos isso aqui. Opa, tiremos aqui o fusível daqui. Se a lâmpadazinha apagar, a do teste, significa que você vai ver que fusível é esse, qual é o componente, se é farol, se é seta, ou qualquer um outro tipo de componente do seu carro que está com problema. Aí você olha nos fios, se tem algum curto, se não tiver, você tira, se for um farol, você tira a lâmpada e veja, se por acaso, tirando a lâmpada, ela parar o consumo, você já sabe que é aqui, vamos supor. Você já sabe que o problema está aqui. Aí você descobre que aqui é um farol, vamos supor. Pode ser qualquer uma outra peça. Você vai lá no farol e tira a lâmpada. Aí você vai lá e olha essa lâmpadinha como continua acesa. Aí daí você pode tirar o farol e trocar. Pode ser que eu esteja no farol. Eu estou usando assim, o farol como exemplo, mas pode ser qualquer uma outra peça. Mas o mais importante é você saber qual é a linha que está com problema. Aqui você já descarta muita coisa, já sabe onde está o problema. Aí você só vai trabalhar nessa linha e ver se tem algum curto ou se é a peça que está com problema, tá bom? Então assim você já sabe. Só que ainda tem vezes que você tira todos os fusíveis e a luzinha continua acesa. Ela continua com roubo de carga, ou seja, continua roubando. Aí você vem para cá, ó. Aqui os relés. Você faz o mesmo esquema. Primeiro você deixa lá a luzinha no lugar acesa e vai tirando cada um desses relés um por um. Tirou um, se a luzinha apagou, opa, então você encontrou. O problema está nessa linha também, nessa linha aqui. Aí você só tem, porque às vezes você tirou todos os fusíveis e não achou o problema, vai para os relés. Aí vai tirando de um por um, porque esse componente ele pode estar passando por um desses relés. Quando você tira o relé, ele tende a apagar. E se isso não acontecer, aí você precisa realmente levar em um eletricista, porque aí a ligação está direta ou algum fechamento de curto que está, de alguma maneira, não está passando por aqui. Mas normalmente isso já resolve na grande maioria dos casos. Você faz esses testes, testou lá, está com fuga de corrente, aí você vem aqui. Depois, se aqui não der, você vem nos relés. E se os relés, ainda assim, você não achar o defeito, aí tem jeito. Aí você precisa levar no eletricista para ele fazer uma busca mais minuciosa, mais profissional, tá bom? Aqui é só o básico, que resolve muitas vezes. Para quem está com esse problema, muitas vezes resolve só isso. Mas se não resolver, aí você precisa levar um profissional, tá bom? E aqui também, nesse canal, eu vou sempre trazer dicas ensinando uma coisa cada vez, para você ir acompanhando e aprendendo. Se você seguir as dicas desse canal, dentro de algum tempo, você logo conseguirá fazer todos os testes e diagnósticos do seu carro na parte elétrica, tá bom? E se você gostar, deixe um joinha e compartilhe, se você acha que alguém pode precisar. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.